na verdade, eu identifiquei que existia um padrão muito forte, que é o padrão faça arte. O que é esse padrão? Quando você quer introduzir uma nova ideia, você cria alguma situação artística que envolva algum elemento da arte para que as pessoas possam refletir sobre esse assunto num nível mais inconsciente. Né? Então, por exemplo, faz uma música sobre o assunto, ou escreve um poema, ou faz com que as pessoas inventem uma peça teatral sobre aquele problema, enfim, alguma coisa de arte. E aí foi sobre isso que eu falei na minha tese de mestrado. E a minha defesa de mestrado, ela, fazendo uma meta-referência à própria tese, eu apresento, como era algo muito novo, porque eu ia falar sobre artes, e a minha dissertação, dentro de um instituto de computação, era uma dissertação um pouco não convencional, onde o texto não tinha alguns rigores científicos que são necessários para uma dissertação de mestrado. Eu, por exemplo, tinha poesias ao longo do texto, tinha coisas que eram completamente inesperadas para um texto de computação. E então eu decidi fazer a defesa, a apresentação da defesa, como uma encenação teatral. Depois vocês podem assistir no YouTube, tem no Vimeo, no YouTube, talvez alguns já tenham até assistido. Então eu falei sobre todo esse assunto numa encenação teatral. E daí que eu comecei a me interessar mais e mais com as artes, e principalmente depois do efeito que teve a minha defesa, essa dicotomia da ciência com a arte, né? Porque eu estava fazendo arte, mas também estava fazendo ciência, e me interessei por justamente de tentar identificar aonde que essas duas disciplinas se relacionavam ou não se relacionavam, e comecei a ir mais a fundo nesse assunto. E daí que eu conheci a Mayra por um artigo que eu li, do Anatomias da Paixão, na revista Mente e Cérebro, e comecei a continuar estudando esse assunto, e foi por aí. Paralelo a isso, então, fechei o assunto número 1 que eu queria falar. São 3 assuntos. O número 1, fechei. Estou muito longo? Quer que eu corra um pouco mais? É. Imagina. Bom, paralelo a isso, eu, durante toda essa história, eu acabei tendo a oportunidade de fazer um curso de meditação Vipassana em 2006. É um curso, uma meditação budista. E eu comecei a me interessar também. Esse curso praticamente mudou de forma radical a minha vida, e eu comecei a estudar mais a fundo essa técnica de meditação, e eu comecei também a ter muito interesse em incluir também essa técnica e a meditação dentro do meu discurso, e juntar isso com a arte, juntar isso com a computação, jogar tudo no liquidificador, bater e tomar o suco. E aí também, mais um elemento que me trouxe também a começar a ler a revista Mente e Cérebro, e aí me interessar pelo cérebro e pelo como funciona a consciência, e etc. E aí eu que me tornei uma pessoa transdisciplinar por conta de tudo isso. E aí o meu interesse atual
é justamente estudar os efeitos. Eu percebi em mim, como desenvolvedor de software, como uma pessoa que cria produtos de software, programa um computador, que essas atividades, principalmente atividades artísticas e a meditação, como elas influenciavam positivamente na qualidade do meu trabalho, né? Como eu conseguia fazer um software melhor, eu escrever um programa de forma mais consistente, como eu conseguia ter mais sucesso nessas experiências de trabalho. Então, eu decidi estudar isso, e é isso que eu estou estudando agora. Eu quero tentar mostrar um pouco mais a fundo as relações que existem e os estados mentais que a meditação e, e a prática de atividades artísticas induzem. Eles são, em algumas ocasiões, muito semelhantes aos estados de consciência, ou estados mentais que a programação também induz. E que você acaba desenvolvendo um, você acaba desenvolvendo o outro, né? Como se fosse uma, sei lá, uma ginástica cerebral. Quando eu medito, eu percebo, pelo menos em mim, o quanto que eu consigo me focar mais, ter mais atenção, enfim, uma série de... Eu não vou, ainda estou aprendendo sobre isso, não vou falar sobre esse assunto específico, mas eu vejo muita conexão, é isso que eu estou começando a explorar e as experiências que eu quero fazer a partir de agora, e aí que entra o terceiro assunto, que é, eu comecei nesse ano, em janeiro, eu comecei a trabalhar numa empresa. Na verdade, eu estava fazendo doutorado no ano passado, só o doutorado, então eu trabalhava na Local Web, eu saí da Local Web e fui fazer só doutorado num programa de um projeto que parceria do IME com a União Europeia, onde eles conseguiram uma verba monstruosa para montar um grupo de pesquisas lá no IME para trabalhar nesse projeto, junto com... então, acho que era, sei lá, uma verba de 2 milhões de euros, uma coisa assim, super grande, um projeto de 2 anos, mas que possibilitava pagar e bancar bolsas de, sei lá, 15, 20 alunos entre mestrandos, doutorandos e algumas iniciações na graduação. E aí eu fui para esse projeto. E eu trabalhei então durante um ano eu fiquei nesse projeto que na verdade não me interessava em nada em relação ao que eu queria estudar de verdade, mas eu acabei me embrenhando na computação, na parte técnica, era uma coisa muito técnica, e principalmente uma coisa que me frustrava muito é que o pessoal da União Europeia, os europeus, eles são, se a gente é burocrático, eles são 900 milhões de vezes mais burocráticos. Então, eu passei praticamente um ano da minha vida de programador ou desenvolvedor de software, né? Que a ideia seria desenvolver um software, o projeto era desenvolver um software, e eu passei um ano da minha vida não escrevendo uma linha de código. Então, eu só escrevia documentos, documentos e documentos, né? E a gente já está cansado de saber que não se faz software escrevendo documentos. E que a gente aprendeu isso quando os métodos ágeis entraram no mundo de engenharia de software. E os europeus ainda estão escrevendo documento, por quê? Porque a própria legislação e a verba... Então, o problema para você conseguir... Isso é um problema que até os próprios... ainda existe na indústria de software, né? É uma problemática à parte, que é, para você desenvolver um software, você tem que especificar tudo que esse software tem, né? Vou fazer um edital, por exemplo, para fazer um software para o governo. Então, você tem que especificar tudo que esse software tem para você conseguir medir quanto vai custar, para você fazer uma licitação, para as pessoas poderem fazer as ofertas e, enfim, aí aquele processo de licitação que a gente já conhece. Só que isso vai de encontro e a problemática é que você não consegue, a priori, especificar um software por completo, porque o software é uma obra que é dinâmica e, senão, é aquela história do puxadinho, entendeu? Você não tem como você fazer uma arquitetura que contemple tudo, né? E aí o que acaba acontecendo é que você cria aberrações e, normalmente, o que ganha uma licitação é preço, né? E preço não necessariamente significa qualidade. Então, existe uma série de estudos de qualidade em software que acabam fazendo com que as pessoas
que vencem as licitações são justamente as que fazem os piores softwares, né? E pela mesma razão, a documentação também. Você quer burocratizar demais o processo, você precisa dele porque você está bancando, então você precisa ter um feedback do que as pessoas estão fazendo, e o feedback que você quer é um documento, e não um software funcionando, ou outros tipos de métricas. As métricas, se você vai medir as pessoas por número de documentos que elas escrevem, elas vão escrever documento. Você vai medir a forma como você mede o sucesso de um projeto hoje, nessas licitações, ou essas engajados mais governamentais e de pesquisa, acabam não sendo a maneira correta de você medir o sucesso, né? Principalmente na área de software. Enfim, tudo isso para falar que eu não tinha muito... Eu estava fazendo, mas não estava muito engajado. Eu estava só aprendendo, estudando, lendo, escrevendo artigo. Foi bom, foi muito bom. Foi um ano sabático na minha vida. E aí, em janeiro, eu recebi por conta de eu estar fazendo doutorado, por outro lado, isso me deu não sei, um cartão de visitas, né? Ó, está fazendo doutorado, deve ser uma pessoa importante, né? Ou deve ser uma pessoa inteligente, sei lá. Às vezes tem os títulos acabam trazendo, as pessoas têm, né? Valores agregados. E de fato aconteceu isso. Um grupo de investidores que estavam procurando uma pessoa para ocupar um cargo nessa empresa veio atrás de mim e me contratou para ser o diretor de tecnologia dessa empresa, que chama Elo7, que é uma plataforma de venda de artesanato, e que, na verdade, é muito mais do que um site de e-commerce, né, que as pessoas, no primeiro momento, olham aquilo como mais um e-commerce da vida, lá, só serve para as pessoas venderem, comprar, é algo capitalista, só pensa no lucro, etc. E aí, quando você começa... E eu me apaixonei pela ideia do Elo7 justamente porque eu descobri que tinha uma comunidade de artesãos e de pessoas que estavam por trás daquela plataforma incrível. Aquilo estava engajando, sei lá, 30 mil artesãos a produzirem coisas das mais variadas possíveis. Então, aquela apresentação que foi feita agora há pouco, do vídeo do cara dançando funk, e essa oportunidade das pessoas se expressarem, ocuparem um espaço dentro do universo cibernético, era muito visível na plataforma do Elo7. Então, você tem artesãos, eles competem entre si, eles criam uma peça, aí o outro vai lá, copia, muda um pouco, e isso gera uma dinâmica social incrível e super inspiradora. E eu me apaixonei por essa ideia e decidi ir para essa empresa para ajudar esse negócio a expandir. E estou lá desde então. Desde janeiro, o meu doutorado congelou, botei na geladeira, no freezer, na verdade, mais do que na geladeira. E agora estou começando a voltar. A empresa hoje tem 30 pessoas. Quando eu comecei em janeiro, eram só eu e mais meu sócio. Então, agora somos em 30 pessoas. A empresa, então, imagina uma empresa que, do nada, em menos de um ano, cresce 15 vezes em número de pessoas. E o negócio está crescendo absurdamente. E só o time de engenheiros hoje tem 10 pessoas, contando comigo, e a gente está expandindo para o começo do ano que vem ter 17 pessoas. Então, eu vi nessa empresa uma oportunidade para mim de, assim como eu fiz na Local Web, quando eu estava lá e eu precisava terminar meu mestrado e não sabia por onde ir, e aí eu usei a própria empresa como um laboratório para a minha pesquisa, usar de novo esse contexto de uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de software, etc., para aplicar algumas coisas, tentar usar os desenvolvedores lá como ratinhos de laboratório, onde eu posso testar algumas ideias de coisas que eu acredito que possam ser benéficas para a área de software, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Antes de terminar, eu só queria ler algumas frases
de algumas pessoas que provavelmente a maioria de vocês não conhecem, mas que são referências e são como se fossem pessoas bastante importantes e respeitadas na área de software. Tem algumas citações que não são só de pessoas de software, mas que não, essa ideia de unir a arte com o desenvolvimento de software não é minha. Eu sou inspirado por essas pessoas e por vocês também, obviamente. E sobretudo pelo software, com certeza. Que poderia ter sido um piano ou um órgão, né? Mas uma música, uma melodia. Pode. Claro, lógico. Antes de ler as frases, eu acabei de lembrar que eu tinha mais uma coisa para falar que eu acho super importante, que talvez poucos aqui tenham o conhecimento. Eu tenho uma opinião forte em relação à razão pela qual algumas empresas de tecnologia deram certo, cresceram e são o fenômeno que são hoje. E eu gostaria de compartilhar essa visão com vocês. Então, você pega, por exemplo, alguns exemplos, principalmente o Google e o Facebook, ou o Facebook, o Google, a Apple e algumas outras empresas de tecnologia. Elas têm um elemento que foi, acho que, fundamental e crucial para elas se tornarem enormes e grandes como elas são hoje, que foi o desenvolvimento e a criação de APIs. Vocês sabem o que é uma API? Alguém já ouviu falar desse termo? Tá. O que são essas APIs? Na verdade, essas APIs são interfaces onde você consegue fazer com que programadores de outros recursos interajam com a sua plataforma. Tá? Então, na verdade, o Facebook ele é o que é hoje graças a essas APIs, que, no fundo, vocês já devem ter ouvido falar de apps do Facebook. Então, o Facebook, ele não é... O Facebook é só o que você entra lá e vê na sua timeline, ele é só a pontinha do iceberg do que é, de fato, o Facebook. Porque o Facebook ele é uma plataforma de integração de integração de sistemas do universo, ou, sei lá, do planeta Terra, ou no sentido de que a gente usa muito mais o Facebook do que simplesmente estar lá na plataforma. Tá? Então, quando você está num site e você dá um like numa coisa, ou quando você instala uma app, ou quando você faz login num site usando o seu login do Facebook, todas essas são maneiras de integrar. O Facebook ele teve essa visão de que, nossa, a partir do momento que você cria uma forma de todo mundo, de todos os softwares do mundo se conectar, usarem o Facebook como um meio de interação e de comunicação, faz com que as pessoas... O Facebook ele se espalhou por todos os softwares que você... de maneira que, não só o Facebook, mas o próprio Google também, né, o Google Maps, né, que é um exemplo, onde você... Uma maneira de você criar uma aplicação usando essa interface de comunicação. Então, você tem aplicativos de restaurante, Foursquare, todas essas outras plataformas que foram surgindo usando essas APIs, ou seja, o software ele não é só um negocinho que você vai lá e o usuário vai lá e usa. Não, ele é um elemento técnico onde você tem uma comunidade gigante de programadores e desenvolvedores sedentos por fazerem coisas legais, né? E eles usam
essa abertura, nessa porta de entrada, como se o Google, o Facebook, a Apple, estivessem falando para os programadores: olha, vem aqui, trabalha para mim. E eles convidaram as pessoas do mundo a trabalharem para eles, e a maioria deles trabalha de graça, só pelo prazer de trabalhar e de fazer um software, né? Porque o programador, a maioria deles não trabalha por dinheiro, trabalha porque é muito divertido, porque eles gostam de fazer coisas legais. Né? Os melhores programadores, eles não trabalham por salário, eles trabalham porque eles amam aquilo e porque eles, como um artista, entendeu? Um verdadeiro. Os bons artistas, eles não estão interessados em vender a obra deles, eles querem fazer, eles querem colocar as ideias no mundo, eles querem ter presença no mundo através das ideias dele, muito mais, né, vai num outro tipo de objetivo. Então, essas APIs que tornaram possível a Apple, por exemplo, esse universo de apps, né, que a Apple tem mais de 1 milhão de aplicativos que você consegue desenvolver, porque eles criaram uma maneira fácil e coesa de você desenvolver um aplicativo dentro dos dispositivos dele. E aí depois, obviamente, o Google veio com o Android, enfim, todas essas outras interfaces aí. Então, isso é bastante interessante de se pensar, porque essas APIs, elas movimentam comunidades, elas movimentam. Então, essa é a forma como o programador mostra a dança dele no funk, entendeu? Então, enquanto o garoto lá da favela faz os passinhos do funk, o programador, ele coloca o código dele lá, open source, no GitHub, que é uma plataforma onde você compartilha aquilo que você faz, a sua arte. Né, o seu software. E o GitHub é uma plataforma social de geeks, de nerds, que gostam de fazer código. Né? Em vez de fazer passinhos de funk, eles fazem código. GitHub. 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 Qualquer um de vocês que entra lá não vai entender nada. Vai entrar lá e vai falar assim, isso aqui não tem nenhum significado para mim. Por quê? Porque é uma coisa desse universo. Né? Você vai código, etc. Mas esses caras vivem o dia inteiro nesse GitHub, porque eles interagem através dessa plataforma. Então, é isso que eu queria falar. Para acabar, vou citar algumas frases de alguns cientistas bem importantes. Um deles é o Richard Gabriel, que é um cientista que eu me inspiro muito. Ele foi uma das primeiras pessoas a falar que todo programador deveria ser treinado como um artista. Então, ele falava isso desde a década de 90. O Uncle Bob, que é um outro também muito famoso, dá palestra em todos os eventos grandes de tecnologia, disse assim: um programador que escreve código limpo é um artista que, através de uma série de transformações, leva uma tela em branco a um sistema elegantemente codificado. Aí, outros dois autores, o Dave Thomas e o Andy Hunt, falam que programar é muito mais do que lidar com máquinas. E o Fred Brooks, que é como se fosse o pai da engenharia de software, que escreveu um livro muito famoso que chama o Mítico Homem Mês, ou The Mythical Man Month, onde foi a primeira vez que um cara de software provou que, da mesma maneira como 9 grávidas não fazem 9 filhos ou um filho em um mês, enfim, quando você coloca mais pessoas num projeto de software, você tende a acreditar que esse software vai sair mais rápido. Só que ele provou que ele sai mais devagar. Quanto mais gente você coloca, maior é o número, são os canais de comunicação, eles crescem exponencialmente, os canais de comunicação entre as pessoas crescem exponencialmente, de maneira que você tem muito mais trabalho para fazer a sincronização da comunicação entre as pessoas do que para fazer a própria ação. Né? Então, ele disse que o pensamento de um programador funciona de forma semelhante à de um poeta. Esse foi o Frederick Brooks, bem no começo desse livro do Mythical Man Month. E o Paul Graham, que escreveu um livro, Hackers and Painters, onde ele compara, ele é um pintor, e aí ele faz comparação e analogias da pintura e do desenho com a
atividade de desenvolver software. E ele fala que existe muita semelhança entre programação de computadores e a pintura. Além disso, alguns outros cientistas mais conhecidos, o Peter Brook, que é um teatrólogo, se não me engano, acho que alguns de vocês conhecem, ele dizia que nos dias de hoje, agora um pouco mais indo para o caminho da arte com a ciência, o Peter Brook dizia que a tragédia da arte é que nela não há ciência, e a tragédia da ciência é que nela não há emoção. Né? Isso é uma frase do Peter Brook. A sociedade precisa, Alvin Toffler, a sociedade precisa de todos os tipos de habilidades, que não somente cognitivas. Elas são emocionais, elas são afetivas. Você não pode dirigir uma sociedade somente com dados e computadores. E o Einstein falou uma coisa muito interessante. Ele disse que depois que um certo nível de conhecimento técnico é atingido, ciência e arte tendem a coalescer em estética, plasticidade e forma. E ele fala que os maiores cientistas são artistas também. O Einstein falava isso. E, por último, a frase do Donald Knuth, que é o cara que escreveu um livro mais famoso da computação. O título do livro é The Art of Computer Programming. Tá? Então, na verdade, ele é Vou mostrar a foto do livro. Ele, na verdade, não é um livro, é uma bíblia. Né? É a bíblia da computação. Ele já é um senhor, já deve ter lá seus 75, 80 anos. E cada livro dele tem 1000 páginas, então, na verdade, é um livro de 3.000 páginas. E ele escreveu esse livro ao longo de, sei lá, de 30 anos, onde todos os conceitos da computação estão meio que explicados lá de alguma maneira. E ele falou assim que a computação, isso lá atrás, na década de 70, a programação deixou de ser uma arte para se tornar ciência por uma simples razão. Começamos a chamá-la de ciência da computação. Então, o termo ciência da computação, quando ele passou a existir, o que antes era uma arte virou ciência simplesmente por existir a definição de ciência da computação. E ele fala assim, eu traduzi para o português, talvez valha a pena depois ler a frase dele em inglês, porque talvez semanticamente algumas coisas não tenham exatamente o significado que tem em português. Mas, enfim, eu tentei traduzir da melhor maneira. E ele falou assim, que a ciência seria o conhecimento que compreendemos tão bem que conseguimos ensiná-lo a um computador. Se você não compreende algo totalmente, então seria uma arte lidar com isso. Existe uma distância enorme entre o que os computadores podem fazer e o que as pessoas podem fazer. As visões incríveis que as pessoas têm quando falam, escutam, criam, ou mesmo quando programam, estão longe do alcance da ciência. Quase tudo ainda é uma arte. E aí ele complementa, né, que a ciência sem a arte é suscetível a se tornar ineficaz. E a arte sem a ciência é suscetível a se tornar imprecisa. Precisamos combinar ciência com os valores artísticos se quisermos progredir de verdade. Esse é o Donald Knuth. Era isso que eu queria falar para vocês. Estou aberto a continuar a conversa, enfim. Não queria tomar muito tempo, porque a Patrícia tem que apresentar ainda, e se a gente bobear, vamos chegar no limite. Mas eu só tenho um comentário, Daniel. Acho que foi uma das exposições mais bonitas que eu vi até hoje, estando de uma maneira muito singular num departamento de computação há 10 anos. Acho que foi uma das apresentações mais interessantes que eu já vi alguém fazer sobre esse contexto contemporâneo. E acho que, evidentemente, você está falando de um tipo de programador que não é a norma, né? Esse programador bom, que é um artista, ele é uma minoria, como são uma minoria os artistas. Né? Mas eu acho que a única coisa porque eu tenho esses colegas de quem eu te falei que estão trabalhando com esse problema da programação como arte lá na PUC, e com quem eu dialogo intensamente, são colegas muito queridos e com quem você vai gostar de conversar, porque eles são muito inteligentes, interessantes. Mas, assim, essa noção de arte, por exemplo, né?
essa coisa de que vamos usar a arte para abrir criar uma certa situação emocional, padrões e tal. Claro, né, sempre tem um efeito, mas o Brecht, na década de 20, 30, lá, ele já tentava quebrar a magia, ele já achava que a tarefa da arte era quebrar a ilusão. Entendeu? Então, era justamente para você ficar mais consciente da situação. E eu acho que, às vezes, essa noção de arte que eu ouço, da qual o Ítalo e o Francisco falam, e que eu acho que está nessa visão dos programadores da arte, é uma visão de arte um pouco romântica, que tem a ver com uma estética do século XVIII, de habilidade e de estética bela, que a arte também já deixou para trás como experiência de conhecimento. Então, quando Godard faz um filme, ele não quer te criar imersão, ele quer criar um puta de um abacaxi que vai fazer você desmontar toda a estrutura da visualidade na qual você foi educado e ter que se deslocar daquele lugar e reaprender a olhar. Né? Então, ele não quer criar um filme americano onde o editor estuda para saber fazer você chorar na hora que ele quiser. Ele não quer, ele quer te libertar dessa condição de manipulável por isso. Então, tem outros problemas de arte, o uso dessa palavra arte. Eu entendo, programar é uma arte, como viver é uma arte. Mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, assim, só isso. E, enfim, acho que era isso que eu tinha para comentar. Eu acho que só tem essa ingenuidade aí nessa construção, mas é bárbaro as coisas que você narrou, assim, essa trajetória dentro dessa indústria, com essa clareza que você desenvolveu, porque você foi buscar coisas lá fora. Isso aí é sensacional, né? Muito assunto. E já descobrimos amigos em comum, então, muito bem. Eu tenho a coisa para observar a questão da... Alô? Aí, acho que está funcionando, né? A coisa para observar em relação à questão da consciência, eu acho que, se a gente for pensar que, na consciência, sob o ponto de vista do explicitável, a arte realmente fala de algo que vai bem além do explicitável, né? Ela nos transporta sempre para alguma coisa além daquilo que a gente pode descrever. Acho que tanto no processo do fazer, né, da criação, quanto no processo depois de cocriação pelo observador. Então, eu já tenho me perguntado há um tempo, né, à luz das neurociências mesmo, o que a gente está chamando de consciência, porque me parece que a consciência chega atrasada em relação às nossas decisões e às nossas elucubrações mais inteligentes. Então, acho que o que há de inteligente já aconteceu antes da ação.